Sabe aquela pergunta que sempre fazem pra gente quando a gente é criança ou no início da adolescência? O que você quer ser quando crescer? Então, nunca soube responder a essa pergunta. Olá, me chamo Antônia Maria. No próximo dia 10 eu completo 43 anos. Vou contar um pouco da minha história, que não é uma história só minha, né? Porque a minha história envolve outras pessoas que estavam convivendo comigo nesse período. Então, é um vídeo que eu vou precisar ter bastante cuidado com as palavras e espero que vocês entendam o que eu quero passar e que todas as pessoas que estão envolvidas na minha história, que porventura venham a assistir o vídeo, também entendam tudo o que eu quis dizer quando eu cito algum trecho de vida onde elas estiveram presentes. Esse vídeo nasceu, na verdade, da ideia de um outro vídeo. Um vídeo onde eu ia falar da minha trajetória como uma adolescente pobre e como eu cheguei a construir uma carreira. Só que enquanto eu escrevi o roteiro para esse outro vídeo, por muitas vezes meus olhos enchiam de lágrimas. E eu comecei a meditar sobre os sentimentos que eu tinha quanto à minha carreira, quanto à minha adolescência, quanto todo esse período da minha vida de construção de quem eu sou hoje. É um vídeo onde eu vou falar sobre um assunto que eu nunca conversei com ninguém. Sabe aquela pergunta que sempre fazem pra gente quando a gente é criança ou no início da adolescência? O que você quer ser quando crescer? Então, nunca soube responder a essa pergunta. Desde criança nunca teve nada assim, nenhuma carreira que eu olhasse pra ela e que me enchesse os olhos, que meu coração palpitasse por aquela carreira, que eu pudesse dizer, é isso que eu quero pra minha vida. E também, eu sou anos 80, né? Geração anos 80. Naquela época a gente não tinha acesso a tantas informações quanto se tem hoje. Então eu tinha alguns desejos, por exemplo, eu gostaria de ter ingressado em carreira militar, mas a gente não sabia como chegar lá, por onde começar. Eu nunca tive ninguém que me desse uma orientação sobre isso, quanto a isso. Pelo contrário, com quem eu falava, sempre parecia que eram coisas muito difíceis, muito impossíveis. Meus pais não tinham orientação nesse sentido. Então, o tempo passou, chegou uma época em que eu pensei, a idade já passou, não dá mais. Então, algumas carreiras que de repente eu poderia ter ingressado ficaram para trás, inclusive faculdade. Para mim era assim um sonho impossível, porque meus pais não teriam como pagar a mensalidade de uma faculdade e nem sequer teriam condições de bancar uma estadia para uma faculdade pública. E isso me parecia algo impossível, porque eu vinha de escola pública e naquela época eu tinha essa mentalidade de que era impossível um estudante de escola pública praticamente entrar, a não ser que fosse um gênio. Hoje a gente já tem mais informações nesse sentido, né? E agora eu quero fazer um corte nessa história para pular para uma outra área da minha vida, que é a área da amizade. Ali ainda no período de adolescência, eu fui uma adolescente muito feliz, tive muitos amigos, nosso círculo de amigos era bem sólido, sou criada na igreja, né? Então tinha aquele círculo de amigos ali na igreja muito legal e fui muito feliz. Só que teve alguns episódios ali na minha adolescência motivados por imaturidade e por mim mesma, porque eu sempre fui uma pessoa muito engajada com as coisas. Para mim, eu sempre pensei assim, se não é para fazer direito, nem começa a fazer. Então, em alguns momentos eu posso ser até um pouco ríspida com as pessoas, posso tomar a frente mais do que eu deveria. E por conta dessa minha personalidade, desse meu jeito, a gente teve alguns episódios ali na adolescência, embora eu tenha aquele círculo de amizades até hoje, tenho muito contato com eles até hoje, a gente tem um grupo de amigos que a gente se encontra sempre, eu amo todas vocês. Mas desse círculo de amizade que eu tive na adolescência, eu não trouxe nenhuma amiga, assim, sabe, aquela amiga íntima que eu converso sempre, todos os dias. E na época eu fiquei muito magoada com o que aconteceu. A gente não chegou a brigar, mas a gente se afastou bastante. Eu me afastei bastante, fiquei bastante magoada. E foi um período bem difícil, mas hoje já superei, graças a Deus, assim, não sinto mais rancor nenhum, não tenho mais essa tristeza no meu coração. Mas ficou o fato de que realmente nenhum dessas amizades me acompanhou até agora. E agora a gente volta lá pro tema carreira. Eu, assim, embora pra mim esse sonho de faculdade, de ter uma carreira de formanda fosse impossível, eu nunca quis ser acomodada.
e sempre busquei extrair o melhor que eu pude em qualquer lugar em que eu estava trabalhando. No período em que eu era costureira, eu estava ali costurando, mas sempre pensando o que dali, daquele momento de vida, eu poderia carregar para minha próxima etapa, para o meu próximo andar que eu queria chegar. Tem até uma história engraçada que eu vejo que eu carrego isso já desde muito nova, que no primeiro dia em que eu entrei, foi minha tia que me ensinou a costurar, e no primeiro dia que eu comecei a aprender com ela, conforme ela me ensinava a usar os pedais da máquina de costura, eu me lembro que eu falei com ela e depois eu mesma fiquei rindo de mim. Lá na época, você vê que eu nunca esqueci até hoje. Mais de 30 anos. 30? Não, já tenho 43. Eu tinha... tem mais de 25 anos. E eu lembro que eu falei com ela que eu ia ter facilidade com os pedais da máquina porque eu tinha estudado piano muito tempo e no piano a gente usava os pedais do piano, né? Só para vocês saberem, eu estudei e não toco piano. É mais uma das minhas frustrações aí na vida, né? Mas você vê que é engraçado eu pensar que aquele aprendizado de usar o pedal do piano ia acrescentar alguma coisa no meu aprendizado na máquina de costura. Mas eu mesma ri de mim depois e imagino que minha tia deve ter rido por dentro do que eu falei. Mas foi sempre assim. Então eu tava ali costurando, pensando em como eu ia usar aqueles aprendizados ali, tudo ao meu redor, sempre sugando tudo ao meu redor para minha próxima etapa. E assim, me tornei uma das melhores costureiras da confecção. Mas depois de um tempo ali, a prefeitura abriu uma vaga para cursos de modelagem. Modelagem moda íntima, de roupa feminina. E eu entrei na modelagem de roupa feminina, que era onde eu consegui vaga na época. Peguei a melhor professora que eu poderia ter encontrado naquela época. E ela comentou em uma das aulas que possivelmente ela precisaria de uma auxiliar na empresa que ela trabalhava. E aí o que eu fiz? Colei nela igual chiclete, grudei. Enquanto eu não consegui a vaga para trabalhar com ela, eu não sosseguei, não dei descanso para ela. E consegui a vaga, trabalhei com ela por 4 anos, então foi um período, você imagina, de consolidar o que eu estava aprendendo no curso, um período em que eu usava os conhecimentos que eu tinha de costura e suguei tudo que eu pude sugar dela durante esses 4 anos, já pensando no que? No meu próximo passo, qual seria o próximo nível que eu queria chegar. Aliás, te amo, Karine, você foi muito bênção na minha vida. Foi, assim, essencial na minha carreira encontrar com a Karine, me topar com a Karine pelo meio da minha carreira. Até meu olho encheu de lágrima agora. Porque realmente foi muito importante encontrar com a Karine. E é agora que eu acho que aquele momento de dificuldade que eu tive com as amizades lá atrás se encaixa na minha história de carreira. O que aconteceu? Como eu tive aquela dificuldade lá com as minhas amizades, por conta da minha personalidade, a partir de um certo momento eu procurei tentar melhorar a minha relação com as pessoas. Tentei não ser tão ríspida com as pessoas, então ter uma interação mais amigável com as pessoas. E isso influenciou muito nas minhas atitudes dentro da empresa. Nesse momento eu comecei a trabalhar em uma empresa grande, um setor muito grande com vários modelistas, nunca tinha trabalhado antes com tantas pessoas, vários modelistas e uma equipe muito grande de estilistas e pilotistas. E foi um momento que eu sinto que eu me perdi um pouco na carreira. Eu dei muita margem para as amizades, dei muita abertura para as amizades, não me entendam mal, amo todos os amigos que eu fiz nesse período. Amo todos vocês, não me arrependo de tê-los como amigo. Mas eu percebo que eu perdi muito tempo dando atenção às amizades, me envolvendo em fofocas, reclamando da empresa e perdi a direção, perdi o foco de qual seria o meu próximo passo. Então eu já tinha vindo, né, escalando alguns passos e eu perdi a referência do próximo passo que eu deveria alcançar. Não encontrei alguém que fosse uma referência clara para mim, para eu me espelhar nessa pessoa. Não foi falta de tentar encontrar maneiras de consolidar minha carreira. Eu sempre procurei pesquisar muito sobre assuntos de carreira e tal, como melhorar na carreira. Só que eu sinto que muitos desses conhecimentos que eu adquiri foram conhecimentos inúteis, que me incharam de conhecimento, mas que não me ajudaram em nada ali na carreira. Faltou uma dose de orientação.
Eu acho que faltou também paciência de esperar a vida seguir o fluxo dela, como já vinha acontecendo, né? Até então, eu não tinha forçado nada na minha vida. Eu via as portas se abrindo, eu ia entrando pelas portas que iam se abrindo. E nesse momento da minha vida, eu sinto que faltou um pouco dessa paciência de esperar, de observar as portas que estavam se abrindo. E depois de ter alguns problemas, não só ali, de tomar decisões erradas, eu saí dessa empresa, tomei umas decisões bem ruins. E também surgiu a necessidade real de estar em casa, de ter um horário, uma carga horária mais flexível, porque por conta das minhas filhas, da rotina das minhas filhas, porque uma começou a estudar à tarde, outra de manhã, e essa mudança de rotina, então, exigiu que eu estivesse em casa e eu deixei essa carreira de lado. E hoje eu me sinto muito frustrada quanto a isso. Não por não estar mais naquela carreira, não por não ter seguido aquela carreira, mas eu acho que o que me frustra é não ter descoberto qual o próximo passo eu queria alcançar na minha vida. E até hoje eu me sinto assim, não sei qual o próximo passo eu quero alcançar na minha vida. Quero deixar bem claro que não estou triste com a minha vida atual. Estou muito feliz em estar em casa, em estar cuidando das minhas filhas, em ter mais tempo para mim. Estou muito orgulhosa do meu marido que hoje sustenta a casa. Mas me sinto assim, como alguém que tá cheio de sacolas, de experiências e que tá sentada na beira da rua sem saber para onde ir. E acho que até daí surgiu essa minha necessidade de me expressar, por isso eu criei o canal, um lugar onde eu possa expressar os meus sentimentos, ou extravasar o que eu já tenho de conhecimento dessa vida. Pode não ser muito, mas eu sei que há pessoas que estão vivendo mais ou menos na mesma situação que eu, ou que estão começando uma carreira, e eu espero muito que toda essa minha conversa aqui e todos os outros vídeos que eu produzo no canal possam colaborar para você também, para o seu crescimento. Já aproveito para te convidar para se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, para que ele chegue a outras pessoas, para que o YouTube entenda a relevância dele e ele possa ser oferecido a outras pessoas também. Gente, eu não nego ter esse sentimento de fracasso, de me sentir fracassada por não ter alcançado um patamar mais alto na minha carreira. Mas, por outro lado, eu também penso que se eu não sabia, se eu até hoje não sei qual é esse patamar mais alto que eu queria alcançar, acho que minha frustração é mais essa do que não ter avançado naquela carreira. Porque a vida não se resume a uma escolha, a uma carreira. Eu acho que a vida se resume ao que você almeja para sua vida como um todo. E pode até parecer contraditório, mas ao mesmo tempo em que eu tenho esse sentimento de fracasso, eu também tenho um sentimento de orgulho de mim mesma por não ter desistido nas primeiras etapas da minha vida, por não ter me fixado no primeiro patamar em que eu cheguei, no primeiro emprego em que eu comecei a trabalhar. Busquei maneiras de me desenvolver. Tenho orgulho pela coragem que eu tive de deixar empregos estáveis e ir em busca de outros que me levariam a um próximo passo. E também sinto orgulho porque em dado momento eu entendi que eu não preciso da aprovação das pessoas, não preciso esperar o incentivo das pessoas para ir atrás do que eu acho que é certo para mim. Isso aconteceu lá com aquela história das amizades, eu comecei a meio que esperar uma aprovação das pessoas no que eu ia fazer. E hoje eu já desmistifiquei isso na minha mente, já consegui trabalhar isso na minha mente. Então, se eu acho que é o certo, eu vou atrás mesmo. Graças a Deus eu tenho o meu marido que me apoia sempre, minha irmã, minha família sempre me apoiou muito nas minhas loucuras. Eu hoje não me sinto só. Sinto falta de ter essa best friend, sinto falta de ter uma melhor amiga. Mas quero que isso, se tiver de acontecer na minha vida, seja natural. Não quero ir atrás de ninguém, não quero ficar buscando amizades com ninguém. Porque eu acho que essa pessoa precisa ser alguém que queira de verdade estar próxima de mim. Alguém que de verdade queira entender os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos. E que ela possa, sim, na hora certa me abrir os olhos para alguma coisa que eu não esteja enxergando, mas que ela não queira me moldar à vontade dela. E lógico, isso tem que ser recíproco. E para encerrar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês que ontem eu recebi uma devocional, que o título da devocional era assim: Tempestades que nos reposicionam. Essa era uma devocional que falava da história de Jonas
E como Jonas estava em um navio indo para Tarsis, a intenção dele era ir para Tarsis, mas ele acabou sendo forçado a ir para Nínive, outra cidade chamada Nínive. Se você quiser entender o contexto dessa história, uma história bíblica, só pesquisar aí na internet você vai encontrar a história de Jonas. Mas essa história me fez pensar sobre as coisas que nós não controlamos. Nessa história, Jonas foi forçado a estar em Nínive, na cidade de Nínive. Ele não queria estar ali, mas ele foi forçado a estar ali. Mas depois que ele chegou em Nínive, ele teve a escolha de fazer o que ele tinha que fazer ou não, ou simplesmente abandonar a missão dele. E ele escolheu fazer o que ele tinha que fazer e através da escolha dele, toda aquela cidade foi salva. E eu me coloquei na posição de Jonas, como alguém que está em um lugar onde ela não imaginava. Não vou nem dizer que é um lugar que eu não queria estar, mas é um lugar onde eu não imaginava hoje estar. Isso me levou a pensar no que eu vou fazer agora, a partir de agora. Quais serão as minhas escolhas a partir de agora? Estar onde eu estou não foi uma escolha minha, embora as minhas escolhas me levaram a isso, as minhas escolhas me conduziram a esse momento, mas não foi uma escolha consciente minha estar onde eu estou hoje. Mas fazer as minhas escolhas daqui para frente são responsabilidade minha. As tempestades vêm para nos reposicionar, então qual posição eu vou tomar diante da minha vida, cabe a mim escolher. Saber quais são os próximos episódios da minha vida, a responsabilidade é minha. E eu te convido, esse é o 5º episódio desse desafio que eu estou vivendo de 180 dias para transformar a minha vida. Te convido a viver comigo esse episódio e todos os outros anteriores, se você ainda não assistiu. Vou colocar o card aqui com a playlist dos vídeos. Como eu queria ter alguém que eu pudesse, em tempo real, acompanhar a trajetória, como eu tenho feito aqui, me ajudar, me inspirar nas minhas jornadas. Na época, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, de internet, não era tão difundido, não era tão fácil o acesso à internet como a gente tem agora, mas você tem. E você tem a oportunidade, inclusive, de compartilhar com alguém, com algum amigo, para que ele também tenha essa oportunidade. Então bora lá aproveitar as tempestades para tomar uma nova posição na nossa vida.